Direto da redação. Já estou agora na tela aí, já estou na tela, já estou no áudio, já estou aqui ao vivo com o economista Ranulfo Vidigal, a quem dou bom dia nesta manhã de terça-feira. Ranulfo Vidigal, bom dia. Bom dia, meu caro Roberto, para você e toda a sua equipe. Meu caro Ranulfo, você fez uma série de artigos, está fazendo aqui, já está no segundo capítulo desses artigos, essa série, sobre a questão envolvendo o Porto do Açu. É uma tese de doutorado do professor Elvilmar, que vai ser entrevistado aqui na quinta-feira, eu vou entrevistá-lo na quinta-feira. Aliás, ele deve ser entrevistado na sexta-feira, na verdade. Mas, e ele faz assim um diagnóstico sobre essa questão da grande promessa do Porto do Açu, o maior empreendimento portuário da América Latina, que o é. Mas ele traça algumas realidades envolvendo o Porto do Açu. Primeiro, que o Porto do Açu não é aquela grandeza, aquela megalomania do Eike Batista, aquilo tudo que ele desenhou. O Porto do Açu, ele passa por um choque de realidade, ele está bem menor no tamanho. Segundo, ele está ali apenas operando com exportação de bauxita e minério de ferro. E em outra vertente, operando como apoio às plataformas de petróleo da Bacia de Campos. Ranulfo, nesse momento, agora, pode ser que isso mude, mas nesse momento é possível dizer que o Porto é um enclave econômico, um enclave no norte do estado do Rio de Janeiro, ou que o Porto ainda é uma grande promessa? Primeira informação relevante. Eu estou dizendo isso porque em 2011 eu fiz uma dissertação de mestrado sobre o Porto do Açu. Foi praticamente a primeira dissertação de mestrado eu defendi na UFRJ, onde eu mostrava a intenção do Porto do Açu, né? A intenção industrial era associar Porto a uma retroárea industrial. E no primeiro estudo previa 30 mil empregos. Repito, na primeira leva previa 30 mil empregos. A primeira constatação do professor é exatamente que os empregos chegaram a, no máximo, 7 mil até agora. Portanto, 30 mil era a previsão, 7 mil foi o que efetivamente o Porto do Açu gerou de empregos até agora. Como o Porto do Açu já investiu 10 bilhões de reais no seu todo, cada emprego custou 1,5 milhão de reais. Portanto, isso quer dizer que este é um empreendimento intensivo em capital e não intensivo em trabalho. Essa é a primeira grande informação que essa pesquisa pormenorizada nos traz, e eu quero aqui realçar que só o Portal Viu vai disponibilizar com detalhes essa tese, que ela é esclarecedora em relação ao potencial efetivo do Porto do Açu. O Porto do Açu vai ser uma instituição de grandes lucros, né? É um processo em movimento, ainda pode evoluir, chegarão 2 termoelétricas estimadas em 8 a 10 bilhões de reais no futuro. Alguns empregos na construção civil serão criados, é verdade, mas nos últimos 12 meses a cidade de São João da Barra perdeu, pelo Porto do Açu, 1.200 a 1.500 vagas, exatamente porque a construção das termoelétricas foi desacelerada, e a questão central que foi vendida para todos nós, dos 30 mil empregos que estão lá na minha dissertação de mestrado como proposta preliminar para chamar a atenção da sociedade do Norte Fluminense, não aconteceram. Essa é a questão primeira e fundamental do Portal Viu, disponibilizando na sexta-feira essa importante entrevista, e depois, como vai fazer a tese na sua integralidade, que é uma tese defendida
no programa de pós-graduação da Universidade Cândido Mendes de nossa cidade, que é uma pós-graduação extremamente gabaritada, ela desvenda esta primeira questão, Roberto. Ranulfo, uma outra questão aqui é a seguinte, é que o Porto, ao buscar essa alternativa, até por sobrevivência, porque você tem uma desaceleração no mercado internacional para as commodities, que é para minério de ferro, para bauxita, e o Porto, ele se retraiu, então há uma retração. Além disso, nós tivemos acidentes ambientais envolvendo o mineroduto da Anglo América, que traz o minério de Minas, o minério lá de Minas Gerais até o Porto do Açu, por decantação, aquela coisa toda. E você tem uma série de eventos que leva a uma retração do Porto do Açu. E o que isso acontece? Ele se volta para a área de petróleo. Ele está operando nesse momento para a área de petróleo. Nós estamos acompanhando aqui o Porto de Santos num processo de saturação, já para atender essa demanda. Porque o Porto de Santos, ele não é um porto de quinta geração. O Porto do Açu é um porto de quinta geração. Você tem o pré-sal, a tendência do pré-sal, eu não sei se isso vai acontecer, se é uma impressão minha, mas se eu estiver, você vai me corrigir. A tendência do pré-sal é se deslocar para a Bacia de Campos. Fazer um retorno à Bacia de Campos. E o que vai acontecer? Você inviabiliza com isso o Porto do Barreto em Macaé, porque não tem retroárea ali, não tem espaço para uma área industrial no Porto do Barreto. E um porto de quinta geração, você não vai construir porto de quarta geração, de terceira geração, porque não atende o mercado hoje. E o porto de quinta geração, ele não pode estar numa área urbana, ele tem que estar numa área rural, numa área que tenha espaço para expansão. Essa percepção, ela está correta, Ranulfo, ou ela está mais ou menos correta? Ela está extremamente correta. O grande potencial efetivo do Porto do Açu é a sua retroárea, é a sua capacidade futura de expansão. Mas o Porto do Açu sempre fará sua expansão intensiva em capital e não intensiva em força de trabalho. Você vai ter grandes investimentos que vão gerar empregos nas obras, mas depois você não terá um incremento do emprego de qualidade. O que é o emprego de qualidade? É o emprego industrial, é o emprego que paga salários médios de boa qualidade. Hoje, efetivamente, no Porto do Açu, segundo o professor José Luiz Viana da Cruz, que com certeza qualquer dia desse vai fazer questão de conversar com você com exclusividade nesse programa, ao fazer uma pesquisa com seus alunos para uma dissertação de mestrado, constatou que efetivamente empregados industrialmente e em serviços do Porto do Açu, o contingente não chega a 4.000 pessoas. E será o futuro do Porto do Açu, um porto altamente lucrativo, intensivo em capital, pouco intensivo em salários e renda do trabalho, gerando muita receita fiscal para São João da Barra. O orçamento de São João da Barra nos últimos anos praticamente dobrou em termos reais, gerando alguma demanda por serviços na cidade de Campos, porque a cidade de Campos possui serviços de saúde, educação, serviços de cultura e infraestrutura bastante razoável, e pegando a mão de obra de menor escolaridade de São Francisco. Essa é a realidade. E nós temos que desmistificar, porque o que eu observo em certos meios de comunicação corporativos, Roberto, é que as pessoas estão vendendo ilusões, estão vendendo casa na lua. E quando se vende casa na lua e ilusões, a gente precisa assentar-se na terra e ver a realidade concreta. O Ranulfo, eu vou colocar aqui uma coisa para que as pessoas aqui na região dos lagos nos entendam
a localização, assim, se situem geograficamente. O Porto do Açu é um grande empreendimento portuário, maior da América Latina, está localizado no 5º distrito de São João da Barra, uma zona rural que ali está em área de expansão, vai se tornando uma área industrial, uma área urbana, então está na divisa com Campos. E o Porto do Açu era uma grande promessa, como tudo de Ike Batista era uma grande promessa, ou foi uma grande promessa algum dia. Ike sempre viveu de promessa, né? É um empresário que vende no mercado, vende esse tipo de coisa, vende sempre coisas, projetos muito megalômanos, mas o Porto do Açu, ele é uma realidade, tá lá, existiu, não no tamanho que a Ike Batista venceu, é controlado hoje pela Prumo Logística, e muita gente encarou aquilo dali como Eldorado. Então muita gente que tinha dinheiro, estava com reserva financeira, fez o quê? Construiu imóveis, construiu shopping, construiu prédio, construiu um monte de coisa, achando que a cidade fosse chegar a 1 milhão de habitantes em 10 anos. Que só a cidade de Campos fosse chegar a 1 milhão de habitantes em 10 anos. Que a população de São João da Barra fosse chegar a 60 mil, a 50 mil pessoas, a 40, não sei quantos mil pessoas. Essa era São João da Barra, eu não me lembro bem a projeção. Então se preparou-se todo o mercado, todo um setor, comércio, rede hoteleira, todo mundo acreditou e investiu. Só que tem hoje muitos imóveis estocados, oferta de imóveis fechados e muita gente com prejuízo. Não é isso, Ranulfo? Exatamente. Ou seja, a onda que chegou em Campos foi uma onda de construções imobiliárias, aliás, todas elas de muito boa qualidade. Mas há um estoque de imóveis estimado pelo professor Roberto Moraes, do Instituto Federal Fluminense. Ele estima em 6 mil imóveis estocados na cidade hoje e sem uso, né? Porque exatamente o Eldorado prometido de 30 mil empregos não chegou. Isto é importante para que que toda vez que surge um grande projeto desse, a primeira coisa que se vende através da mídia é que ele vai trazer o Eldorado, vai trazer grandes empregos, vai trazer renda, vai trazer... Na verdade, normalmente, na fase atual da chamada economia de mercado, que ela é muito intensiva em capital, ou seja, ela é muito intensiva em tecnologia, está aí chegando o 5G, ela precisa cada vez menos da força de trabalho para tocar os seus empreendimentos, né? Daí que outra face que esta tese do professor mostra é que enquanto o Porto do Açu evoluía dentro da sua possibilidade e evoluía positivamente, e ainda vai evoluir mais positivamente, os números estatísticos em relação à cidade de Campos, de emprego na agricultura, emprego industrial, emprego dos serviços, emprego no comércio de outros setores importantes, caía, né? De modo tal que a cidade de Campos já chegou a ter, com carteira assinada, 104 mil pessoas contratadas, isso há 7 anos atrás. O Porto do Açu, de 7 anos para cá, cresceu e o número de pessoas empregadas com carteira assinada hoje na cidade de Campos é de apenas 70 mil. Portanto, a ideia do Eldorado com efeito multiplicador na cidade de Campos é uma falácia e uma balela. E um calote, porque os agricultores do Açu, que foram expropriados, que perderam suas terras, que o Estado chegou lá, desapropriou, tirou de dentro de casa com força policial, até hoje não receberam suas indenizações, Ranulfo. Estão brigando na justiça e não sabe até quando. É possível que alguns morram e nem recebam. Eu lembro de uma cena aí de despejo, em que ao chegar a polícia com oficial de justiça dentro de casa para expulsar as famílias, a família estava velando o corpo do ancião dentro de casa. Chegou lá e encontrou o caixão na sala. E o homem morreu, o homem infartou, teve um derrame em decorrência dessa disputa por terra. Mas todo mundo perdeu propriedade rural. Algumas dessas propriedades não estão ocupadas pelo porto, estão sendo alugadas pelo porto, e até recentemente a maior fonte de lucro da Prumo Logística, que é a controladora do Porto do Açu, estava sendo em decorrência dos aluguéis de terras expropriadas, de terras desapropriadas que não foram pagas e foram entregues
para o Porto do Açu. Não sei se você se lembra desse episódio. Completamente, ou seja, foi o que a gente chama na literatura, de acumulação primitiva. A acumulação primitiva era no passado, quando o imperador, o rei, pegava as terras, expulsava dessas terras algumas pessoas que estavam ali historicamente e entregava para os seus amigos, para os seus aliados. Assim aconteceu, infelizmente, no estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro, o seu poder público estadual, desapropriou aqueles pequenos produtores e entregou a preço de banana para os seus amigos. E o que é pior, com a conivência da classe política da cidade de São João da Barra. Isso é que é mais interessante. Sem contar que a classe política de São João da Barra encheu as burras. Alguns vereadores de São João da Barra tinham empresas que trabalhavam terceirizadas para o Porto do Açu. Tinha vereador em São João da Barra cujo irmão alugava caminhões para o Porto de Açu, vendia água, caminhões de água para o Porto de Açu, caminhões pipas. Tinha vereador em São João da Barra que tinha empresa de ar-condicionado e prestava serviços de manutenção e venda de ar-condicionado para o Porto do Açu. Se a população de São João da Barra foi alijada do mercado de trabalho no Porto do Açu, a classe política de São João da Barra encheu as burras de dinheiro com o Porto do Açu, Ranulfo. Confirmando o que você está dizendo, Roberto, que o Porto do Açu é rico e a cidade de São João da Barra ainda é pobre, os números da Caixa Econômica Federal não nos deixam mentir. Quando houve a distribuição, está havendo ainda, do auxílio emergencial, metade da população de São João da Barra precisou se socorrer do auxílio emergencial do governo federal para não passar fome. Ou seja, tem um porto extraordinário que vale 10 bilhões de reais, que foi o valor investido, e tem metade da população pendurada no auxílio emergencial para não passar fome. Isso é a maior contradição entre a riqueza de um empreendimento que está gerando lucros maravilhosos e a distribuição de renda a nível societal. E a cidade perdeu um dos maiores empreendimentos de rede hoteleira, que foi o Sesc Mineiro, que todo o Brasil conhece, que toda a região conhece. O Sesc Mineiro nessa pandemia fechou. Gerava ali centenas de empregos, né, dezenas de empregos, pessoas ali que sobreviviam em torno desse empreendimento. Ele não existe mais. Não é mesmo, Ranulfo? Exatamente, ou seja, nós temos aí sim, caracteriza aquilo que você fez da primeira pergunta para mim. Isto é um enclave. O enclave, traduzindo, trocando em miúdos, é quando o empreendimento fica tão rico que ele cria em torno de si um muro de contenção, tá? Para não ter nenhum tipo de comunicação efetiva com a cidade onde ele está explorando. E isso está acontecendo efetivamente. Essas estatísticas que eu estou aqui colocando, além da tese do professor, elas são muito bem acompanhadas pelo economista Alcimar Chagas, da UENF, e que ficou assustado com esse contingente de metade da população pendurada no auxílio emergencial. Perfeito. Meu caro Ranulfo Vidigal, economista, colunista do Portal Viu, os artigos de Ranulfo, a série de Ranulfo, dos artigos de Ranulfo Vidigal sobre essa situação do Porto do Açu, analisando essa tese de mestrado, essa tese de doutorado, né? É tese de doutorado, não é isso, Ranulfo? Isso. A tese de doutorado aí do professor Evilmar está no Portal Viu, você pode acompanhar, e vem aí também uma ampla reportagem da agência Fonte Exclusiva e vai disponibilizar na íntegra esse estudo, essa tese do professor Evilmar. Vai estar lá o resumo, a matéria sobre o tema, acompanhando esse tema e disponibilizando todo o estudo que pode ser baixado em PDF, vai estar livre para consulta pública. Ranulfo Vidigal, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Direto da Redação nessa manhã de terça-feira. Muito obrigado, bom dia para toda a sua equipe e todo o seu público. Tá aí a participação de Ranulfo Vidigal, que é colunista aqui do Portal Viu e também economista. Portal Viu. Portal Viu. O mundo na palma da mão. Viu.